Já reparou que todo mundo quer ser sua melhor versão, né? Mas muitas vezes não faz nada para isso e acaba entrando no modo de conformismo. Ou quando se desperta, aí começa a procurar fórmulas mágicas, segredo escondido e esquece que a verdadeira transformação vem das pequenas atitudes diárias. E eu te falo isso porque eu mesma já estive nesse lugar. Me sentindo perdida, rolando redes sociais sem parar, me comparando, me sentindo presa, sem energia, com aquela sensação de que a vida estava ali, ó, passando diante dos meus olhos, mas eu estava presa numa bolha e não conseguia sair de lá. Eu lembro exatamente como que é essa sensação. Mas eu descobri que existe um caminho, minha dama. E acredite, se você aplicar o que eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo, em apenas 3 meses você pode estar irreconhecível. Ou seja, 2025 ainda não acabou e ainda tem a chance de você se tornar essa mulher irresistível que domina a sua vida de maneira leve, feliz e, claro, com resultados reais que você mesma pode se surpreender. E hoje, então, eu vou organizar para você aqui, para você entender esse processo de como você transformar essa sua vida em 3 meses nas 5 grandes áreas, que é a mente, espiritualidade, corpo, aparência e finanças. Muito prazer, sou Rosana Oliveira, sou mentora de imagem e desenvolvimento pessoal feminino e criadora do movimento Seja a Dama da Sua Vida. Uma filosofia que reúne mulheres que cansaram de sobreviver e decidiram governar a própria história com leveza, consciência e intenção. Aqui eu te ensino a ter o domínio das suas emoções, do seu comportamento e das suas ações com clareza, leveza, tendo uma imagem alinhada e uma comunicação assertiva. Claro que isso precisa estar totalmente alinhada com quem realmente você é. E o que eu vou compartilhar com você aqui hoje não é uma fórmula mágica e não é uma teoria de livro de autoajuda. Fique claro, tá? É um processo que eu criei, uma metodologia que já transformou a minha vida e a vida de muitas clientes minhas, e que também pode transformar a sua. Nós vamos falar então das 5 áreas essenciais que são os pilares de crescimento, que é a base de todo ser humano: mente, espiritualidade, corpo, aparência e finanças. E aqui vai um segredo. Se você se dedicar e dar esses passos conscientes em cada uma dessas áreas, pelo menos nesses próximos 3 meses, eu tenho certeza que você vai conseguir finalizar o seu 2025 estando muito mais à frente da maioria das pessoas. E ó, não estou falando aqui de competição, ok? A competição que você tem é com você mesma. O que eu estou querendo dizer é que quando você toma consciência e começa a praticar o que eu vou te falar aqui, você fica muito mais à frente das pessoas que decidiram não agir. E tá tudo bem, cada um vai no seu tempo. Então, se você quer, ainda nesses 3 meses, se tornar uma mulher totalmente irreconhecível, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar como você pode sair desse lugar de estagnação, de que nada acontece na sua vida e começar a provocar a sua própria revolução pessoal. Pois bem, tudo começa na nossa mente. Você já percebeu que quando você não acredita em si mesma, parece que nada e ninguém também acredita? É como você tentar correr com uma corrente nos pés. Inclusive, eu lembro da história de uma cliente que ela chegou para mim falando: Rosane, eu começo cheia de energia, mas aí eu mesma acabo me sabotando e não tenho força para continuar. E aí, juntas, no processo que ela fez comigo, nós descobrimos que o que ela se alimentava todos os dias na sua mente era pensamentos de escassez, vídeos na qual ela se comparava, conversas negativas, rodinhas de fofoca. E aí, qual que é o resultado disso, minha dama? Sempre ela estava se sentindo drenada e não conseguia sair do lugar por mais que ela quisesse. E aí o que é que mudou então? Então nós criamos juntas, eu direcionei ela a fazer uma coisa muito simples, que é um ritual na qual todo dia eu falei para ela, em vez de ficar no celular, vendo ali as redes sociais, se comparando, vendo vídeos que não edificavam ela pegasse o celular para ou anotar no bloco de notas ou no caderno. E aí toda vez que viesse aquele sentimento, aquela coisa ruim, é para ela colocar 3 confirmações ou 3 qualidades. Entende? Quando ela olhasse para alguma coisa que ela estava sentindo, aquela coisa incomodando ali, se sentindo comparada ou diminuída, ela parava tudo, pegava o bloco de notas do celular ou o caderninho e escrevia ali 3 frases ou 3 palavras com qualidades para lembrar de quem era ela e aonde ela quer chegar. Isso parece bobo, né? Mas se eu te contar que em 3 semanas ela já se sentia muito mais centrada, com a autoestima muito mais elevada. Isso significa que a mente ela é um terreno. E se você então não limpa esse terreno, é claro que a dúvida, a incerteza, a insegurança, a comparação vai crescer. Agora, se você começar a limpar e tirar essas ervas daninhas, você vai ver que vai nascer coisas boas aí nesse terreno da sua mente. Então, uma dica para você: comece hoje escrevendo ou meditando. Se você tiver condições, procure um profissional, um mentor, um terapeuta que vai te ajudar e te guiar, sair dessa zona de desconforto e alcançar os seus objetivos. Ou então, aprenda a fazer um outro exercício prático. Tem um caderno de cabeceira?
E você vai identificar o que é que você fez no dia de hoje que te aproximou do seu objetivo. Isso funciona muito, isso é poderoso e eu pratico isso há anos, certo? Área da espiritualidade. Sem espiritualidade, tudo desmorona, porque nós somos seres espirituais que temos emoções, ou seja, a nossa alma, e vive dentro de um corpo. E isso transcende e independe de qualquer religião. O que eu estou falando aqui é sobre você se conectar com algo maior, que eleva o seu espírito, que te eleva para a sua essência. E a nossa essência é sempre voltar para aquilo que é espiritual. Então, é sobre você acreditar em valores e princípios que não se compram e não se vendem. Então, pergunte-se a si mesmo, o que realmente você acredita? O que realmente guia as suas escolhas? Tira um momento aí de conexão, de preferência, que esse momento seja você sozinha, tá? Sem interferência, sem outras pessoas em sua volta, para que você venha fazer algo por você mesmo. Se conectar com o todo, com Deus, na sua maneira, na sua forma. É aquela história que inclusive diz na Bíblia, né? Que tinha um fariseu lá no meio da praça, e aí falava, gritava palavras bonitas, eloquentes, enquanto do ladinho, escondidinho, quietinho, falando bem baixinho, tendo a sua conversa com Deus e reconhecendo quão pecador ele era. Então o próprio Jesus Cristo fala que o fariseu estava lá falando palavras bonitas, mas por dentro estava igual um sepulcro caiado. Então, quando eu te direciono para você fazer esse tipo de conexão com Deus, com todo, dentro do seu quarto, num lugar onde não tem ninguém, é porque ali não vai ter interferências. Você não vai ser influenciado pelo que as outras pessoas estão falando ou pelo que elas estão esperando de você, e muito menos ouvir aquilo que você está falando. Quando você está sozinha no seu quarto, é muito diferente. Você acaba se conectando e ali você sabe que não precisa colocar máscaras, não precisa falar bonito, não precisa de nada. Simplesmente abrir o coração e ser você. Então eu acho que é nesses momentos que Deus mais se manifesta e realmente a gente consegue sentir a presença dele na nossa vida. Pode ser uma meditação, pode ser oração, pode ser simplesmente caminhar e admirar a natureza, desde que você esteja sozinha. Esse é meu conselho genuíno para você, certo? Quando você ancora em valores espirituais fortes, fica muito mais difícil você se perder em comparações, em cobranças externas, porque como eu falei, você não está fazendo nada para que ninguém veja ou espere algo de você e nem esperando nada de ninguém. Você simplesmente está ali, ó, tendo uma relação vertical com o todo. E aí você passa a viver com muito mais propósito e isso te dá força para você persistir. E quando você tem essa âncora, nenhuma tempestade externa pode derrubar a sua casa. Área número 3, corpo. Vamos falar então sobre a sua energia, que tem a ver com o seu corpo. Imagine uma mulher que tem sonhos enormes, tem grandes ambições, e com isso, claro, vem junto muitos desafios. E aí exige dela força e energia. Só que essa mulher não tem fôlego para subir uma escada. Difícil, né? Pois bem, o seu corpo é o seu veículo. E se você não anda, você não chega a lugar nenhum. E aqui, não precisa você começar logo de cara e ir para academia, tá? Você não precisa fazer coisas eloquentes demais. E se você está no momento de sedentarismo, talvez não está se alimentando bem. Enfim. Vou te contar aqui a história de uma outra cliente minha que ela começou apenas caminhando 15 minutos por dia. Ou seja, o primeiro passo dela, simples, foi ela começar a caminhar 15 minutos por dia. Parece pouco, mas sabe o que aconteceu? Em apenas 2 meses, ela conseguia acordar mais cedo, muito mais disposta, voltou a ter disposição para brincar com o filho, para poder, inclusive, ser mais produtiva no seu dia a dia. Porque começou a caminhar 15 minutos todos os dias. É claro que hoje em dia ela já está indo para academia 3 vezes por semana e tudo mais. Então ela está ainda nesse processo. Mas o que eu quero te falar é que pequenas mudanças sim faz milagre. Então, talvez beber um pouco mais de água, dormir melhor, comer comida de verdade, vai fazer com que o seu corpo, o seu motor esteja mais forte e abastecido. Sem o motor funcionando direito, e se você não se abastecer da forma certa, não adianta você querer acelerar. Para mim isso faz muito sentido, espero que faça para você também. Na área número 4 tem a ver com o que nós falamos agora. Tem a ver com o corpo, mas agora no quesito aparência. Aqui é um ponto muito delicado, sabe por quê? Hoje em dia tem muito tabu sobre isso. Muitas mulheres vêm para mim, nos meus directs, no meu Instagram, e falam assim: ah, Rosana, eu não ligo para isso. Não importa, o que importa é o interior da pessoa, o que importa é a competência da pessoa. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Quando você se olha no espelho e não gosta do que vê, a sua energia cai na hora. Tenho certeza, sabe por quê? Porque na hora que você vai se olhar no espelho, sobe ali uma insegurança, um incômodo, você não fica feliz, você não tá se sentindo bem, porque você é a primeira pessoa que tem impacto de quando se olha no espelho. Então, preciso que você entenda, minha dama, a aparência não é futilidade, é autocuidado, é respeito próprio. A sua imagem é a primeira comunicação com o mundo. Então, antes de você abrir a sua boca, a sua presença já fala por você. A sua postura, a maneira como você se porta,
os cortes, as cores, os acessórios que você usa, tudo isso comunica. O que eu quero te dizer aqui é para que você venha se cuidar minimamente, ter esse autocuidado, melhorar sua aparência, sendo cuidando da sua pele, da sua aparência, da sua higiene, a maneira como você se veste. Olha para a roupa que você está vestindo, vê se não está rasgada, não tem buraco, não está amassada. Isso são coisas mínimas, são pequenos passos que você precisa estar atenta e presente para isso, porque a sua presença fala por você. Não precisa você usar roupa cara de marca, mas o que precisa é ser você em uma versão de que você transmita esse autocuidado, essa confiança com intenção. Porque quando você se olha no espelho e gosta do que vê, sua autoestima sobe. E isso muda a maneira como você se posiciona e a maneira como os outros também te enxergam. Então entenda, a aparência é a sua vitrine. E é como se você estivesse dizendo, eu me respeito. E logo eu quero ser respeitada por você também. Quinta área, finanças. Finanças tem a ver com liberdade e independência. Esse, inclusive, é um ponto que assusta muita gente. Dinheiro. Dinheiro, ele não é simplesmente sobre você pagar contas. É sobre você ter liberdade e sobre ter a tranquilidade de poder fazer suas escolhas. Se hoje você depende financeiramente de alguém, você sabe quanto que isso é ruim, né? Então, para você sair desse lugar, você precisa entender quanto custa a sua vida. Anote as entradas, anote as saídas. Depois você vai criar um hábito de se pagar primeiro. Isso é muito importante. Guarda uma parte, mesmo que seja pequena. E antes de gastar com qualquer outra coisa, faça seu planejamento. Se, por exemplo, seu objetivo é fazer um curso, mudar de carreira, cuidar mais da sua saúde, coloca tudo isso num papel e trace planos para você alcançar. Porque o dinheiro vai responder à sua disciplina. E disciplina é ter liberdade. E a disciplina no dinheiro significa você ter liberdade para você ter os seus sonhos, que inclusive hoje parece ser muito distante. Se hoje você acha que precisa de um direcionamento prático para organizar essas 5 áreas da sua vida com muito mais clareza, leveza, desfrutar os seus resultados, aqui embaixo na descrição eu vou deixar um link para você entrar em contato comigo e ver qual dos meus programas, os meus cursos e mentorias faz sentido para você, combinado? Olha como que essas 5 áreas se conectam. Mente, espiritualidade, corpo, aparência e finanças. São 5 pilares que se apoiam e que se impulsionam. Quando você cuida de um, você acaba entendendo e vendo a necessidade de cuidar dos outros. É como um efeito dominó, entende? Então, quando você cuida da sua mente, você acaba fortalecendo a sua espiritualidade. Quando você cuida do seu corpo, a sua aparência floresce de maneira natural e autêntica. Quando você organiza suas finanças, você conquista a liberdade, que também volta de novo para esse ciclo, onde você vai conseguir investir mais na sua mente, investir e fortalecer o seu corpo. Entende como tudo está muito conectado? Muito perfeito, né? E aí, você se torna uma mulher inteira, forte e confiante. E sim, mais uma vez eu vou repetir a promessa que eu fiz para você no início desse vídeo. Em 3 meses, você se comprometendo com um mínimo e com essas 5 áreas principais da sua vida, colocando pequenos passos em prática, você não será a mesma mulher. Agora me conta nos comentários qual dessas áreas você mais precisa cuidar hoje. Você tem consciência? Talvez você está bem em uma área, mas outra, estou precisando olhar para isso daqui. Se você quer se aprofundar e quer saber qual que é o seu perfil nas relações, porque é nessa teoria que eu acredito que toda demora nos resultados esconde esperas nas suas relações. Por exemplo, se você não está tendo resultado no seu corpo, existe espera em uma relação. Se você não está conseguindo ter resultado numa mente equilibrada ou até mesmo vivenciar sua espiritualidade, é porque existe espera em alguma relação. Se na sua aparência, nas suas finanças, está travada de alguma forma, existe uma espera em alguma relação. Para isso, eu quero te convidar a fazer o teste gratuito do seu perfil relacional. Porque é nesse teste que você vai entender se você está presa no padrão da Amélia, que é aquela pessoa que é vítima, que põe culpa em tudo e em todas, está literalmente esperando a validação de alguém, ou se você está na postura da guerreira, que é aquela que quer provar que consegue, que é forte, que é boa o suficiente, que faz tudo por todos, mas no fundo está simplesmente cansada. Ou talvez você está no nível que você já está ali caminhando conscientemente para ser a dama da sua vida. Só que você precisa manter isso. Para isso, esse teste vai te indicar qual é o caminho que você precisa para sair desse caos, desse momento de só sobrevivência, para viver uma vida de desfrute dos seus resultados. O link vai estar aqui também na descrição do teste gratuito. Faça, depois me conte aqui o que é que você descobriu. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, se você gostou, se fez sentido, se te despertou aí para você olhar melhor para uma área da sua vida, eu quero pedir a sua colaboração, para que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like e compartilhar com pelo menos 3 amigas, que também precisa desse empurrãozinho aqui, porque só para lembrar,
Quando uma mulher decide cuidar de si mesma, ela abre as portas para uma vida extraordinária. E é nessa vida extraordinária que eu desejo de verdade ver você vivendo. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.